Capítulo 12. O céu na terra. Meus primeiros sermões em 1974. Princípio de 1975 não tinham muito conteúdo. Eram basicamente o meu testemunho sobre a obra do Espírito Santo, de como ele se tornara tão real para mim. Naqueles dias eu realmente não tinha muito conhecimento e havia tanto que aprender seguindo a voz do Espírito. Durante 1975, porém, ouvi a voz inconfundível do Espírito Santo dizendo-me que estava na hora de começar a dirigir reuniões semanais em Toronto. Ele disse: siga-me, ouça minha voz e você levará muitos a Cristo. Eu então comecei. Nas noites de segunda-feira, programamos uma série de cultos que continuariam a ser realizados nos 5 anos seguintes. O início foi no auditório de uma escola de primeiro grau e os ouvintes eram tantos que tivemos que mudar para um espaço maior. Centenas e centenas de pessoas compareceram. Os cultos eram totalmente dirigidos pelo Espírito Santo e eu ouvia atentamente a sua voz. As pessoas eram libertadas de vícios graves, famílias eram reunidas, tínhamos filas de curas e ouvíamos testemunhos de milagres, mas o culto sempre resultava na salvação de almas. Algo aconteceu então. As pessoas começaram a receber milagres, livramento e curas sentadas em seus lugares. Não havia filas para imposição de mãos. Deus começou a operar em todo o auditório, tão livremente que não havia tempo para ouvir todos os testemunhos. A imprensa começou a prestar atenção. Nas primeiras páginas do jornal Toronto Star, do Toronto Globe e do e-mail, e outros jornais em todo o Canadá surgiram reportagens sobre as campanhas de milagres que estávamos realizando. Em dezembro de 1976, o Globe e o e-mail enviaram um repórter a um dos cultos, a fim de descrever em detalhe o que estava ocorrendo. Ele escreveu sobre as curas e testemunhos e terminou com uma declaração feita por mim. Não estou interessado em promover Benny Hinn. Não estou e jamais estarei. Jesus é quem deve ser promovido. Jesus é quem deve ser promovido e exaltado. Queremos ganhar almas para o Senhor Jesus. Quero ver almas, almas e almas. Vocês compreendem isso, meus amigos? Sob a manchete, a cura pela fé realmente funciona. O Toronto Star apresentou 4 casos de pessoas curadas em nossos cultos. Ele falou sobre um trabalhador de uma fábrica da GM em Ohama que tinha câncer na garganta. Ele falou de um trabalhador, né? Nessa semana, depois de um exame na clínica de câncer, ele ficou sabendo que não existia mais qualquer traço da doença. Contou também sobre a história de um caminhoneiro de Belton. Ele não era membro da igreja, sofria de um problema cardíaco e uma leve efizema, moléstia no pulmão, há 7 anos, sendo persuadido por amigos a comparecer a uma cruzada de cura. Fui ao médico 3 dias mais tarde e ele me disse que não encontrou nada de errado, afirmou. Deus deve ter feito isso. E os médicos dele, o repórter citou um como tendo dito: olhe, há mais coisas acontecendo neste mundo do que nós temos conhecimento. As emissoras de TV começaram a apresentar documentários sobre o que Deus estava fazendo. E a poderosa estação independente de TV em Toronto, Canal 9, produziram especiais. Nós tínhamos o nosso próprio programa de televisão que foi apresentado no horário nobre por 1 ano e meio. Um táxi amarelo em Pittsburgh. Não foi fácil para mim deixar a cidade de Toronto em 1979. Eu tinha sido salvo, curado e tocado pelo poderoso Espírito Santo de Deus. A imprensa não tinha nada além de boas notícias a informar sobre o ministério, mas eu havia prometido seguir a orientação do Espírito de Deus.
Eu sabia que ele queria que eu continuasse uma igreja e estabelecesse um ministério internacional, e ele me dissera isso anos antes, em 1977. Lembro-me exatamente quando aconteceu. Eu estava em Pittsburgh, num grande táxi amarelo, quando tive uma conversa com o Espírito a esse respeito. Ele disse sobre o ministério: vai tocar o mundo. Fiquei pensando, onde será? Nova York, Los Angeles? Mas como você sabe, o Espírito tem um método surpreendente de guiar o indivíduo. E em 1978 viajei para Orlando, na Flórida, para falar com o pastor Roy Hatterman. Ele me contou que a sua filha Suzanne estava frequentando o Evangel College em Missouri. Como era solteiro, fiquei logo interessado. Convidei-me para passar o Natal com eles e Suzanne chegou nos feriados. Da primeira vez que a vi, o Senhor disse: essa é a sua mulher, justamente assim. Eu sinto isso e ela também. Mas eu precisava de uma certeza e comecei a pedir sinais a Deus. Pedi provas e obtive várias. Pensei, será apenas uma coincidência ou Deus quer realmente que eu me case com essa jovem? Tentei então um último sinal, bem difícil. Eu estava voltando de avião para Orlando, vindo de São José, na Califórnia, no dia 1º de janeiro de 1979. Fiz uma viagem rápida para a cidade a fim de pregar num culto de véspera de ano novo. Tive uma conversa com Deus no avião e eu disse: se ela deve ser realmente minha esposa, faz com que me diga ao nos encontrarmos. Fiz uma queijada para você. Essa foi a prova mais difícil em que eu pude pensar. Suzanne foi buscar-me no aeroporto e suas primeiras palavras foram: Benny, fiz uma queijada para você, e prosseguiu: não espere muito, nunca fiz uma queijada antes. Ficamos noivos dentro de 2 semanas e nos casamos mais tarde naquele mesmo ano. Com o passar do tempo, todos os sinais apontavam para Orlando, Flórida, como o lugar em que começaríamos o ministério mundial. Com apenas um punhado de pessoas, o Centro Cristão de Orlando foi inaugurado em 1983. Ele agora toca a vida de milhares de pessoas todas as semanas, além de ter uma audiência televisiva nacional. Ele não é um promotor. Para ser sincero, eu não tinha ideia do rumo que minha vida tomaria quando comecei meu relacionamento com o Espírito Santo. Aprendi, porém, o seguinte: o Espírito Santo jamais promove a si mesmo. Ele promove Jesus. Ele jamais criará uma posição exaltada apenas para si, mas dará a honra ao Senhor. Aprendi também que o Espírito Santo não é a fonte de dons de Deus. É Ele quem ajuda você a receber do doador que é Deus Pai. É Ele também que ajuda você a receber Deus Filho como Salvador e Senhor. A sua reivindicação sobre o Espírito. Até mesmo o incrédulo sente o poder do Espírito Santo. Falei com centenas de pessoas sobre a sua experiência de conversão e muitas me disseram: algumas coisas que eu não podia explicar estavam acontecendo. Eu me sentia constrangido sobre certas coisas que fazia. Era o poder de condenação do Espírito. O Senhor disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Gênesis 6:3. Há uma luta íntima quando o Espírito Santo tenta fazer com que você admita que precisa dele. Essa é a razão das pessoas se sentirem tão constrangidas na presença de Deus antes de serem salvas. O Espírito é, na verdade, uma testemunha de Jesus. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15:26. O propósito vital do Espírito Santo é levar as pessoas a Cristo. O Espírito condena e convence. Encontrei pessoas que ao sair de uma reunião evangélica sentiram-se literalmente perseguidas pelo Espírito. Elas se sentiram miseráveis em seus pecados. Era como se os seus corações estivessem puxando. O Espírito não as deixou ir até que se tivesse reconciliado com Deus através do seu Filho.
Ele estará em sua mente e apresentará a verdade da Escritura, escrevendo você da validade do Evangelho. Depois de você ter entregue o seu coração a Cristo, Ele continuará ali, ajudando você a dar testemunho do Senhor. O profeta Miqueias escreve: Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3:8. Ele dá a você o poder para falar. De fato, é inútil tentar proclamar a palavra de Deus sem que o Espírito Santo esteja em seu interior. Ajude-me. Quando você diz, Espírito Santo, ajude-me a conhecer Jesus, Ele não o desapontará. Ele está sempre pronto a ajudar. Ouça o que o salmista diz. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Salmo 51:11. Logo a seguir ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 12. O Espírito Santo está disposto, toda vez que você diz, ajuda-me, ele responde, vou ajudar. Quando você diz, ensina-me, ele responde, estou pronto. E quando você diz, ajuda-me a orar, ele diz, comecemos. Ele está presente, dando-lhe o desejo de orar. Ele é quem faz nascer a vontade de falar com o Pai e o Filho. Paulo escreveu estas poderosas palavras. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Quando você canta, Ele é o Senhor, e diz isso com sinceridade, essa é uma prova de que o Espírito Santo está em seu interior. Ele está usando você para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor de todo mundo. No momento em que você confessa a morte, sepultando a ressurreição de Cristo, você passou no teste do Espírito. A Bíblia diz, nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João 4, 2 e 3. E também nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Versículo 6. A salvação está bem no centro da obra do Espírito Santo. É na verdade Ele quem insere você na família de Deus. Paulo escreve, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Romanos 8, 14 e 15. Esta é a maneira como você expressa isso. Baseados nele, clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 15 e 17 de Romanos 8. Entregue para a adoção. O Espírito olhou para você e viu um órfão. Ele disse, vou adotá-lo. Ele é seu pai. Por quê? Porque ele é o Espírito do Pai. Você se lembra da música de Donald Rambo, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar? Ela foi inspirada a escrever, Pai onipotente de misericórdia e graça. É isso que o Espírito é. Sem ele é impossível aproximar-se do Pai. Paulo afirma, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2:18. Através de quem? Através de Jesus. Tanto judeus como gentios podem aproximar-se de Deus pelo Espírito Santo. Esta é a parte mais importante de todas. A Bíblia diz que o Espírito Santo lhe foi dado como garantia da vida eterna. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1:13 e 14. Não há dúvidas a respeito. O Espírito Santo está preparando você para o céu. Se está convencido de que ele habita em seu interior, você não deve então ficar duvidando
se já nasceu de novo. Não deve ficar na dúvida se o seu lar é no céu e jamais deverá ficar hesitante sobre o fato de ter ou não a vida eterna. Vou explicar. Se amanhã de manhã você se encontrar numa loja, escolher algumas roupas e um par de sapatos e não tiver todo o dinheiro, você vai até o gerente, combina para pagar uma parte da compra e o restante na semana seguinte? O seu nome fica na nota fiscal e você leva o recibo para casa. Na outra semana vai buscar suas compras e paga o resto da dívida. Foi justamente isso que Jesus fez quando veio e lhe deu o Espírito Santo. A única diferença é que ele pagou todo o preço no Calvário. Veja o que ele diz. Paguei pela sua vida, mas estou pagando também uma prestação inicial que garante que ela é minha. Ele enviou o Espírito Santo e se você o tiver, está a caminho da glória. Quando Cristo voltar, ele vai levar você para casa. Dá até vontade de gritar de alegria. Você é um bem comprado pelo Senhor. Você é um bem comprado pelo Senhor. Por esse motivo, você pode dizer na cara feia de Satanás: não toque em mim, eu pertenço a Cristo. Não tenho medo de usar a palavra. Mande-o embora e ele fugirá de você. Você tem o Espírito. Você tem o Espírito Santo, um penhor da sua herança, porque ele foi dado como um pagamento adiantado. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A seguir ele escreveu esta maravilhosa mensagem: ele nos remiu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo 14. Em vista de Cristo ter se tornado maldição, o Espírito foi dado como prometido. Você precisa de ajuda. A partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito lhe dá a vontade, a força e o desejo de obedecer a Deus e viver a vida cristã. Sem ele é impossível. O apóstolo Pedro lhe diz: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1:22. A razão das pessoas, até mesmo os cristãos, falharem é por dependerem de suas próprias forças. Você não pode obedecer a Deus dizendo: vou fazer isso sozinho. Quantas vezes você disse: vou orar, mas não orou? Ou vou ler a palavra, mas esqueceu? Por quê? Porque estava dependendo da sua própria mente. Você dependeu da carne e ela irá falhar continuamente. Ele, o Espírito Santo, lhe dará força e vida. O Espírito Santo lhe dará uma coisa igualmente importante: ele lhe dará repouso, disse Isaías. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Isaías 63:14. Paulo, depois de começar a pregar o evangelho, encontrou David Pulis. Ele era conhecido como Senhor Pentecostes por causa das suas apresentações do Espírito Santo aos líderes religiosos mundiais. Era um carismático antes de qualquer um saber o significado desse termo. Eu estava andando pelo mesmo corredor que esse homem consagrado numa conferência em Brooklyn. Quando tomei coragem para fazê-lo parar, ele fez uma pergunta. Nervosamente indaguei: Dr. Dupas, como posso agradar realmente a Deus? O velho homem que está agora com Jesus parou, colocou no chão sua pasta, colocou o dedo em meu peito e me empurrou contra a parede. Eu certamente não esperava isso de um frágil pregador. Tudo o que ele disse foi: tudo o que eu lhe perguntei foi: como posso agradar a Deus? E ele me prendeu contra a parede. Disse em seguida duas palavras que nunca esqueci: não tente. Pegando depois uma maleta e continuando a andar.
Alcancei-o e disse: Dr. Pulitz, não entendo. Ele voltou-se calmamente para mim, declarando: jovem, não é a sua capacidade, mas a capacidade dele em você. Uau! Meu Deus, isso é tremendo, eu vou ler novamente. Ele voltou-se calmamente para mim, declarando: jovem, não é a sua capacidade, mas a capacidade dele em você. Quando entrei em meu quarto, continuava confuso. Deitei-me na cama e pensei sobre aquelas palavras. Não é a sua capacidade, mas a capacidade dele em você. Naquele momento, eu nem sabia o que orar, mas o Espírito começou a esclarecer a verdade dessas palavras em mim. Como posso agradar a Deus entregando-me? Não entendo sequer. Foi como o Senhor Pentecoste disse: o Espírito Santo fará a obra. Não é a minha força, mas a dele. Caso contrário, eu me gabaria dos meus próprios feitos. O toque de Deus. Quando você encontrar Jesus face a face, não dirá: Senhor, olha o que fiz. Você dirá: Senhor, olha o que fez com este homem miserável. Comece a praticar. Abra bem os braços e diga: Espírito do Deus vivo, quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu intelecto, meus lábios, minha boca, meus ouvidos, meus olhos. Usa-os para a glória de Deus. Quando acordo e faço esse tipo de oração, a unção me inunda como um oceano na maré cheia. No momento em que me rendo totalmente, Deus começa a fluir através do meu ministério. Nada menos que isso é suficiente. Imaginei muitas vezes porque em minhas reuniões o Espírito me levava frequentemente a orar pedindo cura. Também fico me perguntando por que o meu ministério tem sido acompanhado por pessoas que caem sob o poder do Espírito Santo. Mas quando observo o resultado das reuniões, vejo que toda manifestação do Espírito tem um só propósito: levar pessoas a Cristo. É uma demonstração de que Deus está vivo, que Ele continua se movendo na vida dos homens. Já vi milhares de pessoas caindo literalmente sob o poder do Espírito e acredito que um pequeno toque do poder de Deus foi tudo o que sentiram. Isso demonstra, no entanto, a força impressionante do Todo-Poderoso e atrai as pessoas para o Salvador. Ser curado, até morto no Espírito, não é um pré-requisito para o céu. Só há uma porta: o Cristo, o Senhor, jamais desvia a atenção do próprio propósito do Espírito na terra. Ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, levando as pessoas a confessarem que Cristo é o Senhor. Desde o início do meu ministério, jamais cessei de admirar o poder do Espírito Santo. Ele é amável, mas é poderoso. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Isaías 47. A personalidade do Espírito Santo não é fraca. Quando era ainda um cristão novo, um ministro também novo, muitas vezes fiquei parado olhando o Senhor trabalhar. Sabia que não era eu que tocava as vidas, mas a soberania de Deus e a operação do Espírito Santo. Eu apenas observava, admirado. Acho que nunca tive tanto medo em minha vida como naquela noite de domingo, em abril de 1975. Ali estava eu na plataforma de uma pequena igreja pentecostal na zona oeste de Toronto, quando meus pais, Constante e Clemente, entraram pela porta. Meu coração quase parou e podia sentir o suor escorrendo pela testa. Meu pior pesadelo não se comparava àquilo. Fiquei petrificando, demasiado surpreso para rir e excessivamente chocado para chorar. O que eles devem estar pensando? Eu já estava pregando há 5 meses, mas meus pais não sabiam disso. A tensão em nossa casa por causa do Senhor Jesus já era péssima, sem que eu desse essa notícia. Mas eles viram um anúncio que um pastor colocara no jornal e foram até a pequena igreja. Eu nem podia olhar em direção deles. No momento em que abri a boca para pregar, a unção do Espírito Santo encheu o prédio. Ela era tão forte que as palavras começaram a fluir dos meus lábios como um rio. Achei-me ouvindo o Espírito
me guiar a falar. Quando estava para terminar a mensagem, senti-me levada a ministrar às pessoas que precisavam de cura. Pensei, o que meus pais devem estar achando disso? Eles então se levantaram e saíram porta fora. Jim, eu disse depois do culto, você tem de orar. Jim estivera comigo naquela noite na plataforma e conhecia a gravidade da situação. Cheguei até a pensar em passar a noite na casa dele para evitar o confronto inevitável com meus pais. Em lugar disso, entrei no carro e comecei a rodar pela rua de Toronto. Refleti. E chegando em casa, no meio da noite, meus pais estarão dormindo. Passaram-se 2 horas quando estacionei silenciosamente defronte de casa e desliguei o motor. Subi ante pé os degraus e abri devagar a porta. Fiquei assustado quando vi sentado no sofá à minha frente estavam meus pais. Eu tinha ficado com pânico quando ouvi entrar naquela igreja, mas isso era pior ainda. Meus joelhos começaram a tremer e procurei um lugar para me sentar-me. Meu pai foi o primeiro a falar e mal pude acreditar em meus ouvidos. Filho, disse ele suavemente, como posso tornar-me como você? Será que estava ouvindo bem? Seria aquele o mesmo homem que ficara tão ofendido com a minha conversão? O pai que proibia absolutamente que o nome de Jesus fosse pronunciado em nossa casa? Queremos realmente saber, continuou ele, como podemos ter o que você tem? Olhei para minha querida mãe e vi lágrimas começando a correr pelo seu rosto. Tão lindo. Não pude conter minha alegria naquele momento. Comecei a chorar e durante a hora seguinte daquela noite inesquecível, abri a escritura e levei meus pais ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Meu pai disse, Benny, você sabe o que me convenceu, contando então que quando comecei a pregar, ele se voltara para minha mãe e dissera, esse não é o nosso filho? O seu filho não pode falar. O seu Deus deve ser real. Ele não sabia que eu fora totalmente curado da minha gagueira. A conversão maravilhosa de meus pais permitiu que o Senhor varresse literalmente o resto da família. Henry apareceu e foi salvo. Meus irmãos, Mick nasceu de novo, depois aconteceu com Chris. Se você já ouviu falar da salvação de uma casa, sabe então como foi. A casa dos Rim se transformou no céu, no paraíso, e a mudança não foi temporária. Foi uma obra permanente do Espírito. Chris, Henry, Andy, Sammy, Mick, estão hoje totalmente envolvidos no ministério. Mari e Rose são cristãs dedicadas que vivem para o Senhor. E Benny, você já sabe o que aconteceu com ele. As primeiras coisas em primeiro lugar. Da mesma forma que o Espírito Santo tocou a minha vida e atraiu meus pais para Cristo, Ele quer isso para você. A maior obra do Espírito Santo não é levá-lo a um êxtase celestial na terra. Isso pode acontecer, mas o seu propósito é convencer você do pecado e guiar você a Jesus. Enquanto lê esse livro, você pode transformar a sua vida e entender o porquê o Espírito Santo quer convencer você. O que aconteceu com a minha família e como o Espírito Santo entrou no meu quarto não foi o primeiro passo, tudo começou muito antes. Você precisa pôr as primeiras coisas em primeiro lugar e subir degrau a degrau. O meu amigo, se você nunca pediu a Cristo para entrar no seu coração, este é o momento. Trata-se de um passo mais importante que você vai dar em sua vida. Diga agora, Jesus, confesso que sou um pecador. Creio que o Senhor é Filho de Deus e derramou seu precioso sangue na cruz por mim. Perdoe os meus pecados, purifique o meu coração de toda injustiça. Agradeço ao Senhor por salvar-me agora. Amém.